dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Essa aqui é a aula sobre a República da Espada e a Primeira República para os oitavos anos do ensino fundamental. Nessa nossa última aula do ano, vamos falar sobre os primeiros anos da República Brasileira, seus conflitos e a chegada do século XX. Então, peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Então vamos falar dele, do homem que derrubou a monarquia. Vamos falar do Deodoro da Fonseca. Quando ele assume o cargo, né, ele assume com a Revolução Republicana, com o golpe republicano, se você preferir, e ele e o mais tarde o próximo presidente vão ser militares. E em sua gestão vai ser marcada por uma interação forte das forças militares com o governo e também com a força do exército agindo em inúmeras ocasiões, o que deu o nome a esse momento, né, de República da Espada. Então, o Deodoro, ele é o nosso primeiro presidente. Quando ele já assume com o compromisso de uma eleição para presidente do Brasil. No caso, uma eleição indireta entre os membros do Congresso Nacional que ficava no Rio de Janeiro. Havia um Congresso Nacional no Rio de Janeiro. E algumas curiosidades valem a pena ser colocadas aqui com relação a ele e com relação à Constituição. A primeira, deixa eu até marcar de vermelhinho aqui. É essa bandeira do Brasil esquisitíssima. Que foi sugerida para o Deodoro. E ele já falou que isso é arremedo de bandeira, não ia entrar. A bandeira do Brasil era, na verdade, uma bandeira muito parecida com a atual, tirando os símbolos reais, os símbolos da realeza, dos Bragança, da Casa Real portuguesa. Então, a nossa bandeira ela não mudou muito. Só realmente esse meio aqui da bandeira que alterou legal e também os dizeres, né? Porém, a gente tem uma outra bandeira que é o brasão de armas, né? Esse ele ficou com algumas coisas que até hoje deixa a gente um pouco incomodado ao olhar. Essa primeira bandeira pensada, ela é uma cópia descarada da bandeira dos Estados Unidos. Porém, aqui no brasão de armas, em algumas notas, cédulas de dinheiro da época, você tem estes dizeres: Estados Unidos do Brasil. Brasil com Z. Brasil com Z, não era Brasil com S. O Brasil vai ficar com S em uma das inúmeras reformas ortográficas que ocorreram. Se não me engano, a última foi em 2013. E a gente vai constantemente ter reformas ortográficas. Então, já dá para observar claramente que a gente meio que copiava os americanos em algumas cositas. E era necessário, então, ficar sempre atento a isso. A nossa Constituição ela tem várias características da Constituição estadunidense. Inclusive, lá na primeira Constituição monárquica, você tinha cópias literais da Constituição estadunidense. Então, tudo isso teve que ser reformulado. Você tinha que tirar, por exemplo, a monarquia da Constituição. Então, as reuniões da Assembleia Constituinte foram presididas primeiro pelo Marechal Deodoro da Fonseca, depois também pelo Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, caras que vão ser presidentes do Brasil no futuro. A Constituição em si, ela vai reajeitar, né, todo o esquema político, inclusive acabar com o que conectava com a monarquia. Um dos exemplos bem famosos é a questão do Estado laico. O Estado laico que persiste até hoje, apesar das resistências, que é a ideia de que você não tem uma religião oficial do país. O país ele não tem, você não é obrigado a seguir uma determinada religião no Brasil. Você pode ter a religião que você quiser. Isso começa já em 1891, que é muito interessante. Isso também é um objetivo também é diminuir a força da Igreja Católica dentro do país e assim talvez até confiscar terras da Igreja, o que realmente aconteceu. A Igreja Católica apoiava as monarquias
Então era bom tirar uma pedra do sapato, se é que vocês me entendem. Então ela vai ter sim bastante avanço político. Por exemplo, questões do julgamento das pessoas. As pessoas não podiam mais ser julgadas à revelia, teria que ter julgamento justo para todo mundo. Habeas corpus é colocado no Código Civil nessa época. Então é uma constituição moderna para os padrões estabelecidos. É lógico, hoje em dia ela está juntando poeira. Se você, infelizmente, tem coisas dessa Constituição de 1891 que estão desatualizados, porém continuam na Constituição atual de 2020. E outro detalhe é a questão da representatividade política. Essa Constituição ela era bem excludente. Basicamente, apenas homens poderiam votar. Então, uma boa parte da população ficava de fora do projeto democrático, das decisões democráticas do Brasil. E na Constituição, como dá para ver aqui, ó, deixa eu até colocar outra corzinha mais clarinha, ó, República dos Estados Unidos do Brasil de novo. Vai persistir por um tempo isso aqui. Porque a gente é uma federação, né, como os Estados Unidos da América. Então, a gente também tem estados, eles estão unidos, eles estão no Brasil, então fica Estados Unidos do Brasil. É que nem os Estados Unidos da América, que é lá na América do Norte. Lógico que a gente não é o mesmo país. Mas sabe como é que é, né? Os brasileiros adoram copiar coisas dos Estados Unidos. A gente adora filme, a gente adora séries, a gente adora roupas, e a gente adora a política dos caras. Porque a gente vive copiando a política deles também. Beleza. Constituição sendo produzida, novas eleições, mesmo indiretas, mais eleições. Quem vai concorrer, né? Então vai o Deodoro da Fonseca como presidente e ele vai ter um almirante como vice. E no outra chapa vai ter o Prudente de Moraes como vice o Floriano Peixoto. E aí vem uma das situações mais estranhas do período, né, republicano, da regra para presidente e vice daquela época. Naquela época, presidente e vice eram eleitos separadamente, ou seja, você votava no presidente e você votava no vice. E aí aconteceu esse imbróglio. O Deodoro da Fonseca ganha como presidente, mas quem ganha de vice não é o aliado dele. Quem ganha de vice é o Floriano Peixoto, militar, mas dali da linha liberal, que estava muito afim de tomar o poder. E a tensão entre os grupos favoráveis ao Deodoro e os grupos favoráveis ao Floriano foi aumentando cada vez mais no ano de 1891, ao ponto do Deodoro da Fonseca ele fazer uma coisa extrema, que foi fechar o Congresso Nacional. Quando ele fechou o Congresso Nacional, o Floriano Peixoto e os seus comandados dele, né, se sentiram à vontade de iniciar uma contraofensiva. Eles consideraram aquilo que o Deodoro da Fonseca estava fazendo um golpe, então não deveria acontecer. Então eles pegaram em armas. Fragatas de guerra da Marinha Brasileira, elas vão lutar entre si e também soldados dos quartéis do Rio de Janeiro vão lutar entre si na famosa Revolta da Armada. Ou seja, literalmente, a Marinha Brasileira bombardeou o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, e teve combates, por exemplo, onde é hoje a cidade de Niterói. Você teve combates ali entre tropas legalistas e tropas do Marechal Deodoro da Fonseca. Ou seja, tivemos uma microguerra civil em 1891. Para muitos é uma guerra civil com todas as cores que é necessário. O importante notar é que esse é o fim da, da gestão do Deodoro da Fonseca. Ele ficou 2 anos, né? Então, 2 anos e pouco. Então, ele renuncia ao cargo de presidente e, como o vice é o Floriano Peixoto, ele assume imediatamente o cargo de presidente da República do Brasil.
sendo eleito diretamente, indiretamente, e também tomando através de um golpe de Estado, se você observar com bastante atenção. Uma das regras não escritas da política brasileira é: fique de olho no seu vice. O vice-presidente está sempre ali pelas berolas da política e normalmente ele tenta te dar uma rasteira. Então, olho no vice. E o primeiro vice-presidente já é um vice-presidente que deu rasteira. Ele conseguiu derrubar o Deodoro, que é o Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. O sujeito ele vai entrar logo depois do golpe do Deodoro da Fonseca e ele tem várias obrigações a serem respeitadas. A primeira seria reabrir o Congresso Nacional e colocar eleições para rodar. Ele demora um pouco e isso vai começando a gerar insatisfação de novo nas camadas militares, gerando a segunda revolta da Armada. E dessa vez, ele esmaga. No Rio Grande do Sul, você também tem uma revolta. Ele vai lá e esmaga. É nesses momentos que ele ganha a alcunha de Marechal de Ferro. E uma cidade do Rio Grande do Sul ganha o nome de Florianópolis, em homenagem ao Floriano Peixoto. O sujeito vai cumprir o que promete, ele vai reabrir o Congresso Nacional e ele vai convocar as eleições. Também, uma característica super importante do Floriano Peixoto é que ele vai fazer medidas que nós chamamos de medidas, deixa eu até grifar aqui, que é importante pra caramba isso aqui. A gente vai ver isso bastante no nono ano. São as medidas, deixa eu colocar uma cor bem marcando aqui, pretinho, acho que serve. Populistas. Populista é um político que faz medidas que favorecem as populações para que a população goste dele. Então, o Floriano, ele mandou construir casas populares, diminuiu impostos, essas coisas, tudo para agradar o povão. E ele acaba ganhando uma alcunha de ser um bom sujeito para algumas camadas populares. Entendeu? Então, essa ideia de ser popular é uma coisa muito comum para o Floriano. Outra coisa é que ele centralizou o poder político no Rio de Janeiro. Enquanto elites como no Nordeste ou até aqui no Sudeste, em São Paulo, os grandes senhores de terras, principalmente, eles desejavam que o poder político ficasse lá com eles, o Floriano queria centralizar essa força no Rio de Janeiro, na capital. Então, ao fazer isso, ele realmente vai desagradar oligarquias cafeeiras, o pessoal do Nordeste, os estancieiros do Sul, gerando lá focos de resistência política para ele durante toda a sua gestão. E ele entrega a gestão para o próximo presidente e morre um ano depois. Inclusive deixando o testamento, falando que tentou fazer o possível pelo país e que a República seria a melhor coisa que o Brasil podia ter como sistema de governo. Suceder o Floriano Peixoto não seria moleza. Então, quem fez isso foi um cara de coragem, porque ele já tinha tentado ser presidente uma vez, quando teve a primeira eleição no Brasil contra o Deodoro da Fonseca, e esse homem é o Prudente de Moraes. Ele ganha a eleição agora contra o Floriano Peixoto e ele se torna o primeiro presidente eleito pelo voto direto no Brasil e também o primeiro presidente que não tinha ligação com os militares, ele não tinha cargo militar. O Prudente de Moraes, ele era paulista, né? Ele era do estado de São Paulo, e quando ele assume, ele tem toda aquela galera fã do Floriano Peixoto, eram chamados de florianistas, e ele tinha que lidar com esse pessoal, que dava muito, mas muito trabalho para ele. E ele vai governar muito mais ligado às elites agrárias aqui do Sudeste do que a essa centralização política do Rio de Janeiro. Tanto que ele vai até se aproveitar de certos momentos para se livrar dos florianistas. Mas eu já chego lá. Primeira coisa, é interessante a relação dele com os conflitos externos e com questões diplomáticas.
No governo do Floriano Peixoto, Portugal e Brasil tiveram suas relações diplomáticas cortadas, porque alguns rebeldes que eram contra o Floriano foram se esconder lá em Portugal. E aí o Prudente de Moraes foi fazer uma delegação e até fez uma delegação, né, negociar com Portugal a reabertura das relações diplomáticas. Além disso, você teve duas questões bem perigosas, uma no Amapá, onde pela Guiana Francesa, tropas francesas atacaram o Amapá, destruindo alguns lugares lá e querendo literalmente tomar a região. E na ilha de Trindade, ali no Oceano Atlântico, os ingleses quiseram tomar a ilha de Trindade para, de acordo a eles, construir uma estação telegráfica, mas era literalmente um ponto-chave de reabastecimento e também de estratégia. Então, nesses dois casos, ao invés dele chamar o exército, ele vai chamar a diplomacia. Diplomacia, minhas crianças, negociação. Em vez de você lutar, você vai negociar, você vai conversar até que a questão esteja resolvida. Isso poupa dinheiro e isso poupa vidas. É lógico, o Prudente de Moraes não é nenhum santo, tá? A gente tá falando de nem... Nunca tem santo nesse negócio de política, né? Vocês sabem muito bem. Foi durante a gestão dele que ocorreu a famosa Guerra de Canudos, que eu vou citar daqui a pouquinho. Então, ele vai ser um presidente já um pouco fora da linha daquilo que a gente está acostumado dos outros últimos, né? Ele é um mais autoritário e tudo mais. Ele é um cara negociador. E ele vai inaugurar uma política nova. A República da Espada acaba com o fim da gestão do Floriano Peixoto. Ela acaba em 1894. A partir daqui nós temos a República Velha. A gente chama de República Velha. Ou Primeira República. Ou, como alguns gostam de chamar, de República Café com Leite. Como assim café com leite? Vocês me perguntam. O que café com leite tem a ver com política? No caso aqui do Brasil, bastante, porque ela é uma maneira didática da gente entender o que acontecia com relação à presidência e aos governadores aqui no Brasil durante a República Velha, e até um pouco além, que é a questão do Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro eles serem tão poderosos, mas tão poderosos, que eles conseguiam decidir quem seria presidente e quem seria governador. É lógico, não é uma sucessão tipo um paulista, um mineiro, um paulista, um mineiro certinho. Isso não dá para fazer. Mas eles tinham muito mais controle sobre o Senado, eles tinham muito mais controle sobre o Congresso. O presidente na época podia decretar governadores, e é lógico, eles compravam as eleições. Como os dois estados mais ricos do país, eles tinham um poder político e financeiro bastante para fazer isso. São Paulo tinha poder através da sua agricultura do café, da sua indústria nascente e dos seus portos. Já o Minas Gerais, ela tinha muito poder graças à mineração, não é graças à produção de leite não, tá? É graças à mineração. Eles tinham bastante poder econômico. Mesmo naquela época, ainda se extraía ouro, ainda se extraía pedra preciosa, ainda tem ferro, ainda tem mineração ali em Minas Gerais até hoje. Então esses dois grupos vão ser poderosos o bastante para literalmente controlar as eleições brasileiras. Existiam outros grupos que ficavam bem pé da vida com isso, que é o caso dos grandes senhores de terra nordestinos, dos estancieiros do Rio Grande do Sul, da elite que morava no Rio de Janeiro, ou seja, todo esse pessoal também reclamava que como é que os caras conseguem? Como é que eles ganham a eleição? É simples. Eles ganham a eleição à força, ou de modo ilegal, ou alterando os resultados das urnas, ou simplesmente com padrinhos, apadrinhando pessoas que eles gostariam que fossem eleitas, e essas pessoas faziam o serviço sujo. Então, esse intercalamento entre Minas Gerais, entre governadores e presidentes de Minas Gerais e São Paulo no Brasil inteiro, vai ser conhecido como República do Café com Leite. Café simbolizando São Paulo e leite simbolizando Minas Gerais. Durante a República Velha, você teve inúmeros conflitos armados no Brasil.
E a violência, ela foi algo comum, tanto na República da Espada quanto na República Velha. Então, eu vou citar alguns esses movimentos de rebeldia que ocorreram no Brasil no final do século XIX e no início do século XX. Então, vamos começar com os movimentos messiânicos. O que isso quer dizer? O Brasil é um país muito religioso. As pessoas têm muita força, jogam muito das suas forças em suas crenças. E em vários lugares rurais do Brasil no século XIX, você tinha indivíduos que pegavam essa força e o utilizavam das mais variadas formas. É isso que a gente chama de movimento messiânico, vem da palavra Messias. No Nordeste brasileiro empobrecido, vai surgir um desses sujeitos, que é o Antônio Conselheiro, um beato. Beato é um padre informal. Ele não é padre de formação católica. Ele professa a missa, ele faz todas as coisas de padre, inclusive os votos, porém ele nunca foi agraciado pela Igreja Católica com o título. Mesmo assim, ele vai fazer o ofício de padre, com as rezas, benzer e essas coisas. Antônio Conselheiro, como o próprio nome diz, era um homem que era muito procurado para ter uma palavra para as pessoas. E ele vai habitar uma região do rio Vaza Barris, ali na Bahia. Quando ele monta sua casinha por ali, vários camponeses pobres acabam se juntando a ele, formando uma pequena aldeia. Essa aldeia vai crescendo, porque as pessoas percebem que, sob o comando do Antônio Conselheiro, aquela sociedade funcionava muito bem. Até onde a gente pode entender, as coisas dentro de Canudos eram extremamente organizadas e várias coisas eram proibidas, como o uso de armas. Então você tinha um clima bem pacífico, talvez ali naquela região. Isso desagradou muito os donos de terra, que começaram a perder trabalhadores para o conselheiro. E, como você desagrada gente poderosa, eles usam a força do Estado para tentar romper isso. E em 1896 e 1897, você teve conflito armado dessa gente contra o exército brasileiro. O exército brasileiro foi lá e atacou esse pessoal, dizendo que eles eram rebeldes, que eles eram hereges, até inventaram que eles queriam o retorno da monarquia, para poder dizer que o Antônio Conselheiro era um maluco e seus homens eram fanáticos. É lógico, o povo nordestino ele é afeito à paz, mas não se meta com eles quando se trata de invadir a casa deles. Então, sim, o povo de Canudos vai pegar em armas, inclusive armas roubadas do exército, e aí vai lutar contra o exército, que vai vir até com canhão. Vai ser um massacre, vai matar quase toda a população da cidade. A gente acredita que Canudos tinha 25 mil pessoas e a maioria morreu. A maioria morreu. Inclusive teve execuções de dezenas e dezenas de pessoas. É terrível, terrível. E aí isso já mostrava qual é a cara do governo. E se você for contra o governo, você seria violentamente reprimido. Era um recado claro para todo mundo. A região ali entre o Paraná e Santa Catarina era uma região que tinha divergências sobre qual estado teria posse ali. Por isso aquela região era contestada. É daí que vem o nome da Guerra do Contestado, porque o nome daquela região era Contestado. Ali você tinha muitos homens, muitos camponeses, né, que trabalhavam com extração de madeira, pessoal estancieiros, inclusive, trabalhavam com extração de madeira. E aí veio a Brazilian Railway, veio a Companhia Brasileira de Ferrovias, que, de acordo ao que foi colocado lá pelo pessoal do contestado na época, não pagou as terras que eles ocuparam à força. Então eles resolveram tomar de volta. E uma das coisas interessantes que mostra esse conflito como um conflito messiânico, né, movimento messiânico, é a questão do José Maria, que é esse senhorzinho que está aí em cima de mim. Só que ele não é o único José Maria, teve 3 caras com o mesmo nome e com a mesma função
eles eram beatos, eles eram monges informais que faziam rezas, curavam e aconselhavam os líderes militares do conflito do lado camponês. As vilas do contestado eram bem similares ao que Canudos foi. E o conflito se arrastou mais, ele foi até 1916, ele foi bem longo. Tanto que um dos primeiros usos de avião na nossa história foi ali, no contestado. Também, do mesmo modo, o pessoal lá foi esmagado em inúmeros confrontos e a gente acredita que tenham morrido aproximadamente 10.000 pessoas, a esmagadora maioria do lado camponês. Então esses movimentos messiânicos vão se repetir algumas vezes. A gente ainda vai ter, por exemplo, outros casos que não são tão ativamente combativos, como é o caso do padre Cícero, por exemplo. Mas aí isso é assunto para o nono ano. 1904. Rodrigues Alves era o presidente do Brasil e ele vê os casos de varíola explodirem na cidade do Rio de Janeiro. Então, ele baixa uma lei para reconstruir o centro urbano e melhorar o saneamento básico de tudo. Além disso, ele coloca a obrigatoriedade da vacinação de todo mundo contra a varíola. O problema principal disso era que ele tinha opositores lá do Floriano Peixoto ainda, e também uma galera do positivismo. Esse pessoal não gostava nem um pouco do presidente e estavam sempre colocando defeito nas medidas sanitárias que estavam sendo implementadas. Mesmo com tanta gritaria, ele consegue aprovar a obrigatoriedade da vacinação no Rio de Janeiro. E quando a notícia vaza para a população se revolta contra o governo. Aproveitando o pessoal, os florianistas tentam derrubar o governo. Muito se fala da revolta da vacina como uma revolta popular, mas na verdade ela tem um quê de revolta militar também, de uma tentativa de golpe de Estado que deu errado. De qualquer modo, a gente acabou fazendo a vacinação de outros meios, né? Não obrigatória, porém extremamente recomendada, mostrando, né, para as pessoas a importância da vacinação. A vacinação naquele momento, naquela época, era diferente da hoje. Não tinha tantas seringas assim, os métodos não eram exatamente os mesmos de hoje. E isso assustava muito a população analfabeta, a população que não tinha acesso a conhecimento, que se visse uma coisa no jornal realmente acreditava que era para valer. Sim, fizeram fake news falando que o povo ia invadir as casas com facas ou que iam envenenar o povo com a vacina. Essas bobagens que até hoje você encontra em gente anti-vacina. E eu acho que no contexto de 2020, o que está todo mundo esperando aqui é uma vacina. Um dos meus movimentos favoritos foi a Revolta da Chibata, porque ele é um movimento bem raiz, bem da base mesmo do sistema, né? Que é a questão dos marujos da Marinha Brasileira. Os marujos, eles advêm ainda dos tempos da escravidão e você tinha punições, né, terríveis para os marujos desobedientes nos navios de guerra. E essas punições, elas eram similares ao que se fazia com os escravizados. Então, no encouraçado Minas Gerais, você teve a revolta dos marujos. O João Cândido, que é esse senhor segurando o papel, aqui, ó. O João Cândido aqui, segurando o papel. Ele vai tomar a nave e vai apontar os canhões, inclusive, para a cidade do Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, o Rio de Janeiro era bem agitado no início do século XX. Revoltas e tiroteios, como se não tivesse tiroteio lá hoje em dia, infelizmente. Só que por outros motivos hoje. Então, mas um tiroteio de canhão já é outra história, né? E ele vai mandar uma carta pedindo. O único objetivo dele não era tomar governo, não era nada. Ele queria justiça. Ele queria que as punições
fossem revistas, essa ideia de punição violenta fosse revista. E se foi prometido aos marujos. Tanto que na foto que vocês estão vendo aqui no cantinho do meu lado, é a foto dele entregando o navio depois. Ele entrega o Coraçado Minas Gerais, que é esse navio de guerra que estão vendo aqui. Ele entrega o navio pacificamente para os para a Marinha novamente. Fala, não, beleza, tá de boa, já vamos fazer o que eu pedi? Vai acabar a chibata? Vai acabar o chicote? Então, beleza. Então, era só isso que a gente queria, muito obrigado. Ele é preso depois, tentam manter a revolta, mas não dá, ela é debelada. E o João Cândido fica preso vários anos. Ele é liberado e nunca mais vai poder ser um homem da Marinha Brasileira. Ele vai até viver como pescador, essas coisas, mas ele vai viver à margem da sociedade durante muitos e muitos anos. Temos até entrevistas com ele falando sobre esse momento. Ele foi um herói nacional, foi um homem buscando a melhoria da qualidade de vida das pessoas, numa instituição que ele amava a Marinha e ele queria que a Marinha fosse melhor. Ele não queria que a Marinha fosse uma instituição do chicote, fosse uma instituição que protegesse as pessoas. Então, ele tentou melhorar a Marinha do modo dele. É um grande sujeito. De qualquer modo, e entrou aqui para a história brasileira. E é isso, minhas crianças. A entrega desse material, assim, da resposta das perguntas dessa atividade é dia 4. Então, caso tenham dúvidas, é só me perguntar. Também vamos ter, além desse vídeo, bastante material aí para vocês assistirem junto com ele aí no Classroom e uma perguntinha para vocês, que eu vou querer algumas linhas de resposta para fechar aí o ano com chave de ouro. Então, por enquanto é só. Eu deixei um recadinho de fim de aulas para vocês. Ficou meio choroso, mas tá lá. Então assista. Já é a quarta, quinta tentativa minha de tentar gravar esse finalzinho aqui. Sempre dá uma emocionada, então não liguem se der umas travadinhas, tá bom? Primeira coisa é agradecer, né, a todos os estudantes que nesses tempos difíceis têm se esforçado a fazer as atividades, a buscar conhecimento, independente se tem alguém cobrando ou qualquer outra coisa do gênero. Esse é o seu papel e vocês que estão tentando, estão desempenhando ele muito bem. Daqui a alguns meses, né, tipo o pessoal do terceiro, por exemplo, vai estar tendo que fazer isso por conta própria, ou vai ter que se embrenhar no mundo do trabalho para poder se sustentar. E o pessoal do nono ano vai estar vivendo o ensino médio, o que é uma experiência nova, que já é nova normalmente, vai ser duplamente nova nesses tempos tão difíceis. Então, queria agradecer a todos vocês pelo excelente empenho e por terem tentado, que é o mais importante. Outra coisa que tem que ser dita é pedir desculpas, né, a todos os estudantes pelas condições de trabalho, né? Foi tudo muito de repente. A pandemia pegou todo mundo de surpresa e a gente foi se adaptando. Os professores, eles tentam fazer o seu melhor. Todos nós do Maria Isabel, a gente está todo dia trabalhando muito para tentar trazer educação para vocês. Mas às vezes fica difícil, um contato que se perde, uma mensagem que não chega. Então, qualquer problema ou coisa que acabei causando por causa desses problemas técnicos, né? Desde já eu peço desculpas e informem, né, a secretaria, a escola ou a mim para a gente dar uma olhada e checar, tá bom? Então é sempre importante isso. É uma situação nova para todo mundo e a gente tem que se adaptar. Então fiquem com isso na cabeça também, tá bom? Eu espero que as aulas tenham ajudado, né, nesses meses que passaram, a também passar o tempo, né? Porque é um momento difícil e todo mundo precisa, às vezes, desconectar. Espero que as aulas tenham feito a gente lembrar dos tempos de sala de aula e que elas retornem um dia, assim, principalmente para os nonos anos que vão para os primeiros e vocês para os terceiros, que espero que ano que vem estejam numa cadeira de faculdade. E eu acho que é isso, né? Eu quero de novo agradecer aos sextos, os sétimos, os oitavos, os nonos, os primeiros, os segundos e os terceiros anos da Escola Maria Isabel
pelas aulas, pela sua companhia nesse ano, que foi muito importante. Eu fico muito feliz de ser seu professor. Então, eu coloco como encerrado os conteúdos das aulas de história do Maria Isabel Neves Bastos. A partir de agora, né, até o fim do ano, eu vou me dedicar ao pessoal de recuperação. Então vai ter a atividade aqui desse vídeo e também vai ter uma pesquisinha de opinião que eu devo colocar. Ainda não sei se eu coloco agora ou mais tarde. Vamos ver. E aí vocês fazem isso aqui vale nota, pesquisinha não vai valer não. E aí peço, por favor, que vocês procurem, se vocês puderem, procurar chamar os estudantes que ainda não têm acesso ao Google Classroom para se ajeitarem, ainda dá tempo de acertar todos os conteúdos de história, porque a recuperação é simples e o conteúdo do quarto não é tanta coisa assim. Então dá tempo de montar tudo. Mas para o restante de vocês que concluírem essa atividade, já está tudo certinho comigo. Se tiverem outras coisas atrasadas, é um bom momento para correr atrás, né? E se preparar, porque ano que vem a gente vai ter muita coisa para fazer, independente se vocês estão no Maria Isabel ou não. Então, eu me despeço aqui. Bom, última vez do ano, né? Então, cuidado ao sair de casa, usem máscara, usem álcool em gel e até mais.